querido professor, seja muito bem-vinda a mais uma pré-videoaula. Eu sou Simara Wexler e falo da Assembleia de Deus, sede da cidade de Blumenau. Nesta lição, nós vamos estudar a revista Juvenis, que tem como tema Igreja, o Corpo de Cristo. Eu vou dar uma breve passada pela lição 1 e 2 e logo em seguida nós vamos entrar na lição que hoje nós vamos estudar, que será a lição de número 3. Ok, querido professor? Então, a igreja, o que significa a palavra igreja? Ela vem do grego eklésia. Nos estados da Grécia, os cidadãos, eles tinham o costume de se reunir e eles resolviam, nesta reunião, nesta assembleia, eles discutiam alguns assuntos pertinentes à cidade. E ali, queridos, eles faziam de uma forma democrática essa reunião. Eles promoviam o direito do voto. Porém, mais tarde, os cristãos convertidos começaram também a convidar os seus membros a irem à eclésia. A diferença é que na Igreja de Cristo deve prevalecer a vontade de Deus, revelada através da sua palavra. Logo, os discípulos de Jesus começaram a se multiplicar pelas cidades. O plural igrejas passou a ser empregado, considerando uma igreja a comunidade cristã de cada localidade. A palavra igreja também se emprega para um templo ou uma casa onde pessoas se reúnem para adorar a Deus. Porém, a igreja pode existir independente de ter uma forma visível ou invisível. A igreja visível se compõe de pessoas que realmente estão unidas a Cristo. Os seus membros são conhecidos de Deus, ainda que não possam ser identificados com exatidão pela vista humana. Já a igreja visível é composta por aqueles que fazem parte de uma determinada instituição. Na lição 3, querido professor, nós vamos estudar algumas simbologias da igreja. A igreja, ela também é simbolizada como a noiva de Cristo. Quando eu lembro da palavra noiva, automaticamente vem à minha mente a aliança, que a aliança me faz lembrar de fidelidade. E é justamente isso que Jesus espera da sua noiva, da sua igreja. A fidelidade, o amor, o cuidado, o zelo pelo nosso Senhor. Porém, queridos, a noiva, ela deve estar aliançada com Cristo, esperando, desejosa, o encontro com seu noivo, que ele vai voltar e deseja encontrar essa noiva sem máculas, pura, para a bodas do Cordeiro. E esta passagem bíblica nós encontramos em Apocalipse 19, 7. A igreja também ela é simbolizada como o templo de Deus, porque Deus sempre desejou se relacionar com o seu povo. Isso porque Deus é um ser pessoal. Você lembra, querido professor, que quando Moisés ele tirou o povo do Egito, percorrendo pelo deserto, o Senhor ele disse lá em Êxodo 25, 8, vou até ler para vocês, ele fala assim: e me farão um santuário que eu possa habitar no meio deles. Então Deus deu todas as diretrizes para Moisés para a construção do tabernáculo, a construção da tenda. E ali o Senhor vinha. E conforme o povo, eles iam caminhando pelo deserto, eles armavam e desarmavam a tenda.
Mais tarde, Davi, nós vamos ver e ler que Davi, ele falou para o profeta Natã que ele desejava construir uma casa para o Senhor, uma casa para a arca, porque ele habitava em uma casa e ele achava injusto o Senhor habitar, né, a arca habitar em uma tenda. Porém, o Senhor fala para Davi que ele era um homem de guerra, ele era um homem que tinha derramado muito sangue, que ele não construiria a casa para ele, o templo, mas sim o seu filho Salomão. Então, Salomão, ele construiu o templo, o primeiro templo foi construído por Salomão. Logo depois, o povo também pecou, e a glória de Deus deixou a casa. E então, queridos, vieram os caldeus, você deve bem lembrar dessa passagem, que vieram os caldeus e destruíram o templo. E o povo foi levado para o exílio e lá ele permaneceu 70 anos. Logo depois, né, desses 70 anos, voltando, Zorobabel, ele reconstrói o templo. E não era um templo tão grandioso como o de Salomão, mas foi reconstruído. Porém, o templo ele novamente foi destruído. Você está lembrado dessa passagem, querido professor? Então, logo nós vamos ver então que Jesus ele vem habitar no meio do povo, né? E ele é morto e ressuscita. E diz a palavra que ele está sentado à destra de Deus. Porém, ele mandaria o seu Espírito, que agora o Espírito Santo, ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, Jesus veio, ele morreu e ressuscitou. E a palavra nos diz que ele está sentado à destra de Deus. Porém, queridos, ele enviou o seu Espírito. E o Espírito Santo é aquele que habita em nós. Sendo assim, hoje nós somos templo do Espírito Santo, onde a glória de Deus está presente. E diz a palavra de Deus que é um santuário sagrado. A igreja simbolizada como o corpo de Cristo. Ninguém pode fazer parte do corpo de Cristo sem fazer parte da igreja, porque ela é o corpo de Cristo. E o corpo é formado pelos seus membros, e cada membro tem a sua função. Aqui, querido professor, você pode também estar trabalhando com seu aluno a importância de cada indivíduo estar desenvolvendo o seu papel, a sua função dentro da igreja. Sabemos que cada um tem os seus dons, os seus talentos, e aqui eu acredito, professor, que você possa estar trabalhando com seus alunos neste sentido. De repente ali, né, você perguntando para cada aluno o que ele gosta de fazer, o que ele tem prazer de fazer. Enfim, aqui é uma oportunidade de você estar instigando o seu aluno a despertá-lo quanto até aquilo que ele pode estar contribuindo dentro da igreja. Ok, queridos? Hoje eu vou ficando por aqui. O meu muito obrigada e até a próxima.